Se tem algo que o faraó Ramsés não pode dizer é que não teve chance, oportunidade, pois ao longo das 9 pragas, Moisés deixou muito claro que tudo aquilo terminaria no exato momento em que ele deixasse o povo hebreu partir. E no vídeo de hoje você vai ver que a chegada e as consequências da 10ª e última praga não serão de destruição de alimentos, de casas ou de ataques de insetos, mas de deixar cicatrizes que jamais poderão sumir. Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber não apenas os novos vídeos de resumo de a Bíblia, como também vídeos sobre os mais variados temas acerca das produções bíblicas. Combinado? Episódio 62, quarta-feira, dia 16, a dureza do coração. Moisés invade a sala do trono e diz que veio por necessidade e anunciará a última praga. E diz ao faraó que por volta da meia-noite, todos os primogênitos, do filho da serva ao filho do faraó, morrerão. Ramsés então o enfrenta, esbravejando que ninguém pode ameaçar seu filho e que o Deus de Moisés não vai intimidá-lo. Moisés diz que para evitar isso, basta um comando do faraó, mas Ramsés fala que tudo continuará como está. Ao que Moisés rebate dizendo que não continuará, pois depois da praga, todos suplicarão que os hebreus sumam do Egito. Ramsés ordena que Moisés vá embora e que os hebreus jamais deixarão de servi-lo. Triste, Moisés diz que Ramsés está cometendo o maior erro de sua vida. O oficial Iquene implora a Moisés que ele não deixe a praga acontecer. E então Moisés pede ajuda a ele para falar com a rainha Nefertari. Moisés então vai até ela e pede que ela ajude Ramsés a mudar de ideia, pois caso contrário, o filho dela pagará com a vida, o que deixa Nefertari perplexa, mas ela ainda tema e Moisés implora que o escute, pois nenhum deus egípcio será capaz de salvar os primogênitos. Chorando, ela pede que Moisés faça algo, mas ele diz que só o marido dela pode fazer. Ramsés chega ali e Moisés, relembrando do passado, diz que eles três se amavam, não duvidavam um do outro e se apoiavam sempre. E em lágrimas, ele pede que Ramsés e Nefertari o escutem, porque não quer que eles sofram. Ramsés pede que Moisés vá, e Moisés sai dizendo a eles que sente muito. Ramsés convoca o príncipe núbio para ser seu aliado. Nefertari pede um abraço do filho e Amenhotep estranha, dizendo que seu pai também lhe pediu isso. Deus diz a Moisés e Arão para passarem as famílias que tomem um cordeiro. E Moisés explica ao povo que o sangue do cordeiro deverá ser passado nas laterais e vigas superior das portas. E comerão a carne assada com pães asnos, sem fermentos e com ervas amargas. E depois disso, que estejam prontos para sair apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E o sangue do cordeiro nas portas servirá de sinal para que o anjo destruidor que virá à meia-noite não fira o primogênito daquela casa. Episódio 63, quinta, dia 17, o Anjo da Morte. Nefertari pergunta a Ramsés se não seria caso de ouvir Moisés, e o faraó diz que Moisés usou o ponto fraco deles para tentar atingi-los. Ela então adultera a bebida do marido para que ele durma profundamente e vai até a vila dos hebreus, na casa da família de Moisés, onde pede a ele, em nome de tudo que já viveram, que poupe seu filho e oferece transformar toda a família de Moisés em nobres ou fazer o que ele quiser. Moisés, porém, enfatiza que não se trata de algo pessoal, mas do destino de um povo todo, e quem está no comando é Deus. Moisés enfatiza que a vida do Amenhotep está nas mãos de Ramsés, basta que ele deixe o povo hebreu partir. Moisés enfatiza também que fez de tudo para que a vida de Amenhotep não corresse risco, praga após praga, até voltou ao palácio depois de ser jurado de morte. Eles devem reconhecer que Deus é único e diz que sente muito, ao que Nefertari diz que ele não sente não e espera nunca mais olhar para ele, e ela vai embora. No dia seguinte, Ramsés diz que o anúncio de Moisés foi uma ameaça desesperada, pois a praga estava prevista para meia-noite e nada aconteceu. Amenhotep procura o avô Pazer e diz estar com medo, não quer morrer.
Ramsés fala que tem provisões, o exército está preparado e em breve terão reforços. Estarão prontos caso precisem partir para o ataque. Nefertari confessa a Ramsés que procurou Moisés na vila e, se mostrando desesperada, pede ao marido que deixe o povo partir, pois se seu filho morrer, não o perdoará. Mas não adianta, Ramsés não cede e diz que cuidará da proteção do filho. Pazer garante ao neto que ele não morrerá. A família de Moisés e vários hebreus começam a se preparar para partirem do Egito. Manhã após manhã, Nefertari e Ramsés verificam assustados se o filho está vivo. Em determinado dia, Ramsés flagra Nefertari confessando que ainda ama Moisés. E abalado, dá um tapa nela e sai dali magoado, o que deixa a rainha perturbada. Depois, Nefertari pede perdão e Ramsés diz que só quer saber se ela ficará ao lado dele ou se juntará a Moisés, e ela declara que ficará ao lado do marido, e ele diz que por enquanto fingirá que não ouviu nada do que ela havia dito anteriormente. Dias depois, os hebreus se preparam para a Páscoa, além de passarem o sangue dos cordeiros nos umbrais da porta, e a família de Moisés recebe alguns egípcios com seus filhos. Nefertari diz ao rei que precisam levar o filho para a vila, e todos dizem ou apoiam que então precisam marcar as portas do palácio com sangue, mas Ramsés esbraveja que todos se calem e sumam dali. A noite cai e os hebreus e alguns egípcios comem da Páscoa e o clima é um misto de esperança e pesar, pois a hora do anjo da morte está chegando. Moisés explica o significado das ervas, dos pães e do cordeiro. A noite avança e o anjo da morte chega ao Egito e começa a passar casa por casa, passando direto por aquelas em que há a marca do sangue. Mas as que não têm são visitadas e seu primogênito é morto. Os gritos de dor e lamento se multiplicam para todos os lados e o anjo entra no palácio e assim os primogênitos dali começam a morrer também. Vendo as formas do anjo em seus aposentos, Ramsés ordena que o anjo saia, que vá para longe do Egito. Mas a tragédia é inevitável e Ramsés e Nefertari veem diante de seus olhos Amenhotep, seu filho, sendo morto. E os dois se desesperam amargamente. Episódio 64, sexta-feira, dia 18, o Êxodo. Os gritos e os amargos choros são escutados em todo o Egito no meio da madrugada, e o pesar na casa de Moisés é enorme. Moisés lamenta que não precisava ser assim. Lamentando, Moisés rasga seus vestidos e pede a Deus que dê conforto a essas famílias e desaba em chorar. E o faraó Ramsés, completamente destroçado, mal reage às notícias que lhe dão. Vai até as ruas, onde o lamento das famílias corta a madrugada e encontra ali Moisés e Arão. E diz para Moisés se apartar com seu povo para o deserto e vá servir a Deus, e que levem seus rebanhos e tudo que lhes pertence. E como último pedido, pede que lhe abençoe. Moisés então diz que Deus lhe abençoe e que nunca desejou seu mal, nunca. E ele também sofre com a dor de Ramsés. Ramsés aceita essas palavras e dá adeus a Moisés, que responde-o a Deus. Moisés diz ao povo hebreu que irão embora. As mulheres do harém se revoltam com a serva de Nefertari, que não perdeu seu filho, e isso porque o levou para a casa de Moisés, onde havia a marca. Enquanto prepara o corpo de seu filho, Ramsés diz que queria que o tempo voltasse para fazer o que devia ter feito e que não sabia que é possível sofrer tanto. No dia seguinte, a população egípcia começa a distribuir jarros, copos, vasilhas de ouro, além de colares, joias e muitos outros objetos valiosos de ouro, a fim de que os hebreus saiam logo dali. Até mesmo espadas o povo consegue e começa a partir. Ramsés fica sabendo que alguns oficiais egípcios e seu cozinheiro Garrige se juntaram aos hebreus e aceita em silêncio. Diz apenas que deixe que partam. Tudo o que quer é ver os hebreus bem longe dali.
a própria rainha Nefertari se volta contra sua serva Karoma ao descobrir que o filho dela está vivo e, em meio aos gritos de Nefertari, Karoma diz que a rainha sabia como salvar o filho. Arão e sua esposa choram emocionados e deixam sua casa de uma vez por todas. Moisés e sua família também olham uma última vez para sua casa já vazia e vão embora. E em um momento histórico, centenas de milhares de hebreus e vários egípcios juntos, liderados por Moisés, tomam todas as ruas e becos do Egito rumo ao deserto, e Ramsés do palácio assiste à saída do povo e avista Moisés indo embora. Fora da cidade, Moisés e Arão animam o povo. Depois de um tempo de caminhada, Arão pergunta a Moisés para onde vão e Moisés diz que Deus mostrará o caminho. Nesse instante, um milagre acontece e as nuvens se mexem e assumem a forma de uma coluna, um gigante redemoinho, a coluna de nuvem que passa a guiar Moisés e o povo. Quando a noite cai, a coluna de nuvem se transforma em uma coluna de fogo que aquece e ilumina o povo assentado no deserto. Revoltada, Nefertari acusa Ramsés que a culpa da morte do filho é dele, e ele rebate que está destroçado e que poderia ter feito as coisas de outro modo, mas culpá-lo não trará Amenhotep de volta, e diz que precisa dela, precisam se unir para superar isso, e pede perdão a ela. Então, os dois se abraçam. No dia seguinte, Nefertari pede perdão a Karoma e diz estar feliz pelo filho dela estar são e salvo. Na arena de treinos, Nefertari relembra do filho treinando ali e de momentos com ele e se emociona muito. Seu choro só aumenta até ela cair na areia completamente aos prantos. Ramsés chega ali e, quando vai falar com ela, Nefertari diz que quer Moisés morto. Semana que vem vai acontecer um dos momentos mais emblemáticos dessa história, que é a passagem do Mar Vermelho. Para não perder o resumo desse acontecimento, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você vai ser notificado tão logo o vídeo seja postado. Também deixa aqui abaixo o seu nome e a sua cidade, para eu te mandar um alô e um abraço no vídeo de resumo da semana que vem. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!